Paz do Senhor, queridos. Vamos ficar de pé, por favor. Rei dos Reis, nós te adoramos nessa noite, Senhor. Não há ninguém melhor, não há ninguém maior. Não há nada mais importante do que o Senhor. Queremos entronizar ao Senhor nessa noite. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Entregamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor, Pai. Obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por cada vida, obrigado por essa igreja, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido tão bom. O Senhor tem sido tão bom, Senhor. Nós engrandecemos o Teu nome, Pai. Queremos, nessa noite, prestar um culto ao Senhor, Pai. E mais uma vez dizer, Pai, que o motivo principal de nós estarmos aqui é o Senhor. Tem que ser o Senhor, Pai. Pai, minha oração nesse dia é que o Senhor toque em cada coração, que a Tua presença invada cada coração. Pai, que cada um que chegou nesta noite, nesse lugar, seja, Pai, impactado com o mover do Senhor, com o Teu amor, com a revelação do Teu Espírito, Deus. Sim, Rei dos Reis, nós te exaltamos, te adoramos, rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor. Você que tem uma Bíblia, queridos, eu queria ler o Salmo de número 103, versículo 1 e versículo 2. Um salmo que expressa bem para mim, em especial esse dia. Salmo 103, versículo 1 e 2. Está na NVI, queridos, põe RA, não sei se é possível, porque nós perdemos o nosso... Perdemos não, está amarrado em nome de Jesus. Só deu um probleminha no nosso PC. Estou orando para Deus ressuscitar ele. Oh Jesus. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Amém. Queridos, o salmista, ele faz uma declaração poderosa. Ele está falando para ele mesmo, fala assim: ó alma, bendiga ao Senhor sempre, tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome, e bendiga por todos os seus benefícios. Queridos, meu coração se agrada muito, primeiro porque nós estamos na casa de Deus, e como eu já orei, a pessoa mais importante, o motivo pelo qual nós temos que estar aqui tem que ser a presença e a glória de Deus. Mas em segundo porque, claro, eu celebro mais um ano de vida, e eu não posso esquecer de nenhum dos seus benefícios, tudo aquilo que Deus tem feito pela minha vida, pela minha casa, por essa igreja. Meu coração se alegra demais, porque muitos aniversários eu não tive o privilégio de estar junto com a minha família, e hoje está aqui meu pai, minha mãe, o Léo. Muito feliz porque tem um irmão que veio de Brasília para estar aqui abençoando as nossas vidas. E
não tem como não ficar honrado, sentir amado por tudo aquilo que Deus tem sido. Mas a minha oração, queridos, de aniversário para Deus, é que Deus possa pegar você nessa noite, que Ele possa se revelar o seu grande amor, e que você possa sair impactado com o amor de Jesus pela sua vida. Amém? Vamos adorar nosso Deus então, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amamos o Senhor e queremos declarar essa palavra de gratidão à vida do pastor Murilo. Hoje é um culto de ação de graças pela vida dele. Mas se você está aqui, além de você amar a Deus e amar a vida dele, você também vai glorificar a Deus pela sua vida, porque você está vivo, porque você tem um fôlego de vida, porque você está com saúde, porque você pode louvar o Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, Nós cantaremos, Jesus. eu cantarei da bondade de Deus. Vamos levantar as nossas mãos e declarar isso para o Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo
maravilhoso, Senhor. O Senhor é tudo que nós temos. O Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é suficiente. Aleluia. Meninos, abram aí, por favor, Números 6:24. Nós já cantamos tanto essa canção, já declaramos tanto ela nessa igreja. Mas nessa noite, nós queremos declarar ela sobre a vida do pastor Murilo. E vindo através da vida dele também sobre todo o corpo, sobre toda a vida da igreja. E isso está vindo também sobre a sua vida, amém? A palavra do Senhor diz: o Senhor te abençoe e te guarde, pastor Murilo e Amir. Pode passar, meninos. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Quantos aqui recebem a paz do Senhor? Aleluia, santo, 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 aleluia. Que o Senhor te abençoe, faça resplandecer sua face sobre ti, que Ele tenha misericórdia e te dê a paz. Amém. sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda sua
descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a presença vá à frente e atrás, e ao seu lado, ao redor e por dentro. Ele é com você, Ele é com você, de manhã e de noite, na entrada, na saída, no teu choro de alegria. Ele é por você, 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 Ele é por você. Santo é teu nome, Jesus. Nós declaramos, Pai, que nós concordamos com essa palavra, Jesus. Declaramos, Senhor, que a graça Te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a presença vá à frente e atrás, e ao seu lado, ao redor, e ao Senhor, redor, e por dentro. e por dentro. Ele é com você. Ele é com você. Ele é com você. Ele é com você, de manhã e de noite, na entrada, na saída, no teu choro e alegria. Ele é com você, Ele é com você, de manhã você, Ele é com 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 você. Somente a igreja vamos declarar. Amém, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Jesus. Glorificamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom.
O Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é bom. Obrigada, Jesus. Entregamos tudo que somos, tudo que temos, Jesus, na Tua casa, no Teu altar, na Tua presença. Colocamos nossas vidas, nossas famílias, nossas casas. Colocamos, Jesus, nossos corações rendidos ao Senhor. Pai, Te entregamos, Pai, também dízimos e ofertas para a Sua casa. É tudo para Ti, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique à vontade para trazer seu dízimo e sua oferta. Graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a presença vá à frente e atrás, e ao seu lado e ao redor e por dentro. Ele é com você, Ele é com você, de manhã e de noite, na entrada, na saída, no teu choro e alegria. Ele é por você, Ele é por você, é por você, é por você. Aleluia. Ele é por você, amém? Então olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e fala assim: Ele é por você. Fala assim: você está preocupado porque Ele é por você. Glória a Deus por isso, né, queridos? O amor de Deus, a bondade, a graça é por cada um de nós. E por isso estamos alegres. Por isso estamos aqui rendendo toda a honra, toda a glória, todo louvor. Vamos separar nossas crianças. Temos um culto, a pastora já me falou os anos, mas eu não lembro mais não. Acho que até 8 anos, de 2 a 8 anos. Pergunta aí, por favor, apóstola, se é 2 a 8 anos. Pastor, então 2 a 8 anos, está certo. Com a Isa. Eita glória. Eu falo, é meia igreja, gente. Olha que benção. Glória a Deus. Estenda a sua mão, vamos abençoar essas crianças. Pai, nós queremos Te adorar, Te louvar pelos nossos filhos. Uma geração poderosa no Senhor. Profetizamos, ó Pai, a bênção. Profetizamos, Pai, o conhecimento, a revelação da Tua palavra no coração deles. Abençoamos os professores em nome de Jesus. Amém. Amém? Está abençoado. Queridos, mais uma vez, quero externar minha gratidão por tudo, por essa igreja maravilhosa. As outras, já falei isso, que me perdoam, mas tem igreja melhor não. A ICIR de Brasília que me perdoa, a IAMIR de Barretos que me perdoa, mas amo essa casa, amo vocês, e é uma alegria eu poder celebrar no altar, aqui com vocês. Não tem valor, não tem preço. Sou muito grato a Deus, mais uma vez, obrigado pela minha família. Está dado o recado. Quem não escuta o Espírito Santo, escuta a esposa. Eu já falei isso para vocês. Mas eu sou muito grato, sabe, a Deus por tudo o que Ele tem feito, por eu ter o privilégio de estar aqui com saúde, com vida, celebrando a vida. Tem gente que não gosta de falar a idade, tem gente que tem vergonha, tem gente que não gosta do dia do aniversário. Querido, eu amo, não tem problema nenhum em falar a idade,
porque para mim envelhecer é um privilégio. Envelhecer é uma dádiva de Deus, um presente de Deus. E eu quero estar celebrando, se possível, todo o meu aniversário nesse altar, adorando a Deus. Então, uma alegria de novo saber que os meus pais estão aqui. Queridos, nós tivemos um final de semana incrível. Final de semana passado, eu estive em Barretos, o pastor Saulo estava lá, os apóstolos, o Léo, uma equipe daqui, e foi assim, sabe, um derramar de Deus, um mover de Deus naquelas igrejas, muitos pastores, igreja cheia, e como é gostoso, sabe, você vê o agir de Deus, por onde quer, né, que a gente tem andado, Deus tem sido bom, a sua graça, a sua misericórdia. E antes de eu passar a palavra para o pastor Saulo, que ele vai estar ministrando para nós, querido, não tem como eu não ficar contente, o homem está com uma agenda bruta, entendeu? O homem está requisitado agora, assim, sabe? E ele está aqui nessa noite, com tanta agenda, para mim é um privilégio, realmente, uma honra, mas antes disso eu queria chamar meu pai, minha mãe e o Léo aqui em cima. Não é sempre que eu tenho esse privilégio de estar com eles. Pastor Lucas, ele está a trabalho numa viagem, tenho certeza que o coração apertado, mas faz parte, né? A gente tem os nossos afazeres, isso já era uma agenda marcada há muito tempo, um compromisso importante, e se Deus quiser, no final de semana ele vai estar aqui conosco, mas é uma alegria, e eu quero dar esse microfone 2, 3 minutos, porque eu amo ouvi-los. Eu primeiro? Primeiras damas. Meu primogênito. Disse hoje para ele, abri a minha madre. Glória a Deus. E Deus nos abençoou com o Murilo, que é tão especial, tão amado. Nós temos 3 filhos, Murilo, Leonardo e o Lucas. São 3 bênçãos grandiosas na nossa vida. E nós só podemos louvar ao Senhor, porque é aquilo que nós cantamos, sua bondade nos seguirá todos os dias da nossa vida. Então, o Senhor foi bom para conosco, e nós louvamos ao Senhor, porque são 3 pastores que pregam, que louvam a Deus, que amam o Senhor. E é uma alegria estar aqui com vocês nesse dia, comemorando esse aniversário. Para nós foi, assim, muito gratificante. Estar aqui, com o Murilo, com a Aninha, olha lá a Aninha, com a Helena, olha lá, ela já falou com a Helena, com a Laurinha, e com os nossos queridos também, né? O Lucas não está aqui, deve estar vendo a gente, Um beijo para o Lucas, meu filho. Um beijo para o Lucas, meu filho. Um beijo para o Lucas, meu filho. E um beijo para o Murilo, meu filho. Glória a Deus por essa igreja bonita, pelo aniversário do Murilo. E este mês de setembro, eu e a mãe dele, a Márcia, estamos comemorando 52 anos de casado. E lá em Barretos, nós vamos fazer um jantar, uma festa no dia 25, e você não é convidado porque você está muito longe. Mas, na realidade, esse jantar é uma homenagem à Márcia. Ela não sabe disso ainda, mas, na realidade, ela me suporta há 52 anos. Olha, mulher de fibra, ela já teve várias vezes vontade de me matar. Mas ela é tão crente que até hoje não me matou, né? Ela tem domínio próprio, mansidão, então ela me suporta, e a gente está feliz, alegre, pelos 3 filhos. 3 pastores abençoados, prósperos, cheios da graça. É um privilégio que poucas famílias tiveram e têm. Então eu louvo a Deus por cada momento da nossa vida, pela Helena lindona, pela Laura, pelos netos, pela Isabela, por tanta coisa boa que Deus tem nos dado, inclusive vocês. E eu quero abençoá-los em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados. Paz do Senhor. Eu
tive o privilégio de acompanhar a trajetória do Murilo ministerial, né? Porque talvez há uns 20 anos atrás eu comecei a trabalhar aqui em Nova Mutum e eu vinha todo mês para cá. Fiquei 14 anos vindo para Mutum todos os meses. E eu vi essa igreja nascer, eu vi a célula, o GPS que começou, enfim, acompanhei todo o projeto e eu vi o tanto que o Murilo cresceu em Deus, né? E eu tenho o privilégio de ter um irmão primogênito. Sabe aquele cara que você fala assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu irmão. Eu tenho esse privilégio. Eu sei quem o Murilo é. Eu conheço meu irmão. O Murilo é um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. E vocês têm o privilégio de ter um pastor que não é apegado ao dinheiro, que ama o que faz, que ama o ministério, que ama a ovelha, a igreja, e isso não tem preço. Então, eu sei da onde o Murilo saiu, conheço todos os defeitos dele, muito mais do que vocês, mas o Murilo se tornou um grande homem de Deus, um cara apaixonado pela presença, um cara que ama a palavra, um cara que ama o ministério, e isso tem um valor inestimável. Então, eu tenho como irmão do meio, que eu sou o sanduíche, eu tenho um ponto de referência. Meu irmão, graças a Deus, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele, em nome de Jesus. Amém. Não, fica aqui, vamos orar pelo pastor Saulo. Vem cá, bonitão. Mais uma vez, pastorzão, te amo, você sabe, uma honra. Obrigado por tudo. É um presente de Deus, fico muito feliz. Essa camisa bonita. Jesus. O apóstolo vai orar pelo pastor Saulo, abençoando ele. Lá em Barretos, ele estava com uma camisa de linho, daquelas lindas. Eu falei, que camisa linda, pastor Saulo. Ele pegou, tirou e me deu. Agora daqui eu não posso falar, porque é do Murilo, então... Que camisa linda, pastor Saulo. Agora essa daqui é do Lucas, sabe? Estenda a tua mão para cá, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque estamos em festa, com alegria, pela tua presença. O Senhor nos conduz em triunfo e nós nos alegramos em ti. Nossas vidas são tuas. Esta festa de aniversário, a vida é um dom que o Senhor dá e o Senhor tira, e nós te louvamos, te agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor concede ao teu filho, pastor Murilo. Estenda a tua mão, Senhor Deus, solidária com a igreja, de mãos estendidas ao pastor Saulo, teu filho, que veio lá de Brasília, Senhor Deus, para honrar o irmão dele, Senhor Deus, o pastor Murilo. Que a tua bênção, a tua sabedoria, a unção que quebra o jugo esteja sobre ele. E como igreja nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Ei, meus irmãos, uma boa noite, na bênção e na paz do Senhor, amém? Que bom poder estar com vocês aqui. Eu estava ansioso para chegar esse momento, até de contar que eu estaria vindo a Nova Mutum, mas o momento é tão especial, o dia é muito, particularmente falando, muito importante, né, que está iniciando uma nova fase, uma nova era, posso falar assim, tá? Vou falar uma década, tá? Você tem uma década pela frente para cumprir todas as palavras de Deus na sua vida, na sua casa. Eu vou aproveitar e vou também deixar, vem cá, eu quero fazer, me dá o presente que eu comprei, assim, vim de longe para comprar esse presente para você, então eu quero deixar
Tá? Então foi justo. Eu comprei para mim e comprei para você também. Olha só que bênção, gente. Se não gostar, a gente troca, tá? Se não gostar, a gente troca essa aqui. Eu estar com a igreja do Senhor, né, nesse tempo tão especial, que é comemorar e honrar a vida do anjo da igreja, aquele que tem direcionado vocês, sabe, segundo a direção divina, conduzido vocês em triunfo, sabe, sobre esse favor de Deus, e a partir da bênção que está sobre a vida do pastor Murilo, da sua casa, da pastora Ana, das meninas, e com certeza alcança a tua casa, a tua realidade, a tua vida, a tua história. Amém ou não amém, irmãos? Então pegue na mão do seu irmão e fala: meu irmão, você tem um pastor que traz alimento do céu para a sua vida. Fala: aqui tem pão fresco de Deus. Sabe, o que a gente quer muito, eu quero muito honrar isso, sabe? Porque eu também sou pastor de igreja local e eu sei o quanto é importante a gente trazer para a igreja esse reconhecimento. Existem pseudos, né? Mas você é legítimo para a glória do Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do homem de Deus. Glória a Deus por isso. Eu estive, como o pastor Murilo falou, estive esses dias, semana passada, não deu nem para sentir saudade do querido apóstolo Mauri, né, nem da apóstola Márcia, mas eu pedi, não, eu falei assim: Senhor, abençoe e leva, Jesus, leva para bem longe, assim, é uma benção, leva uma benção, fiquei hospedado na casa dele, gente, cuidado, fez um almoço, assim, um café da manhã na cama, não, mas é um irmão que eu tenho, essa família é muito especial, de verdade, eu estou me sentindo em casa, tá? Eu cancelava até a morte para estar aqui com você. Glória a Deus. Eu estive orando por esse nosso encontro, e o Senhor me deu uma palavra. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 46, no verso 1. Estava mandando ali o link do culto, apóstolo, para os irmãos, Faz o seguinte, faz isso aí, nós estamos ao vivo pelo canal da igreja. Pega o teu smartphone aí. Fala para mim, fofão, qual que é o link do culto aqui? Qual que é? O canal. Iamir Nova Mutum. Então você vai pegar agora no teu YouTube, você vai mandar esse link para 5 pessoas. Manda para 5, tá? 5 pessoas. Você vai mandar agora. Assim, olha, escuta aí, está acontecendo um culto. Está acontecendo uma celebração. Pastor Murilo está aniversariando. Tem louvor, tem palavra, tem oração. Recebe aí essa porção de Deus, tá? Verso 1 do Salmo 46 diz assim: Deus é. Fale comigo, Deus é. Se eu estou ouvindo mulher, cadê os homens? Diga, Deus é. Deus é. Queridos, nós estamos diante de um salmo que expressa um tempo de sítio. Nós estamos diante de um salmo que expressa um tempo de ameaça. Nós estamos diante de um salmo que apresenta um tempo de guerra. E agora, a cidade de Deus, Jerusalém, estava vivendo esse momento de peleja, de guerra, de embates. Eu estava refletindo ontem sobre o Salmo 126. Quem conhece o Salmo 126 aqui? Estava refletindo ontem sobre esse salmo, quando eu estava olhando, pastor Murilo, para o Salmo 126, meu coração voltou para o Salmo 46. E ali, nessa expressão inicial, pastora Luciana, o Senhor falou comigo: Deus é. Eu queria pensar sobre isso nessa noite profética, nessa noite de liberação de Deus, nessa noite festiva, nessa noite de impacto com a tua vida, com a tua realidade, com a tua necessidade. Amém ou não amém? Então essa expressão Deus é, marca-me muito, meu amigo. Marca-me muito porque no dia que eu ouvi, o Senhor falou comigo: Saulo, eu sou. Porque essa expressão, Deus é, ela é um tanto que limitadora. Por quê? Deus é, porque a existência dá conta de um início e de um fim.
Ok? Quem está comigo, diga glória a Deus. Eu só falo pensando em você. Na época que eu estudei teologia, 3 anos lá, o professor de teologia sistemática, ele falou assim: Saulo, o correto é dizer Deus é, pensando em da conta da existência real, da conta da existência de um tempo e da importância da existência nesse tempo. Deus é. A ideia, quando eu vejo isso, e durante um período de tempo, é para... Como é que eu posso falar para vocês, gente? Eu estou tentando desenhar essa equação para levar vocês a esse lugar onde Deus quer revelar algo lindo nessa noite de quinta-feira. Para esse sinônimo que existe. E esse sinônimo não serve para a gente. Entenda? Olhando para a Bíblia, segundo o teólogo, segundo o professor de teologia sistemática, porque existência fala de durabilidade, existência fala de subsistência, isso aqui fala de permanência, continuidade, resistência, e nada disso serve para a pessoa de Deus. Olhe para mim, não me assusta não, dá um sorriso aí. Deus não dura. Que dura hoje, termina amanhã. Jesus. Deus não subsiste. Meu Deus. Porque o que subsiste nasce e morre. Já era para você dar um glória a Deus aí, gente, pelo amor. Deus não permanece, porque o que permanece hoje, amanhã esquece, ou é esquecido. Deus não continua. Pergunta: por que, Saulo? Porque ele não conhece, porque ele conhece o hoje e conhece o amanhã. Cadê o batera aqui? Cadê o vaso do batera? Cadê o batera aqui? Sumiu não, né? Porque lá na igreja some. Da hora da palavra, o baterista some. Cadê ele, vaso? Hã? Meu Deus, não tenho nenhum adulto aqui não, gente, para tocar. Cadê o baterista adulto? Chominácia. Deus não pendura, olha aí. Deus não pendura. Por quê? Porque nunca deixará de pendurar. Deus não resiste. Estou trazendo Deus para você. Conhecimento de Deus nessa quinta-feira, 8h15 da noite. Deus não resiste. Por quê? Pergunta: por quê? Porque não há quem o resista. Por quê? E não se mantém, porque ele subsiste nele mesmo. E Amir, Nova Mutum, esse é o teu Deus. É o Deus do céu. Então, quando eu digo Deus é, na verdade, eu estou falando da realidade dele. Pega na mão de alguém, por favor. Fala: teu Deus é real. Fala: teu Deus vive. Fala para ele: teu Deus está. Fala: teu Deus encontra. Fala: teu Deus acha-se. Fala: teu Deus fica. Fala: teu Deus fala. Aleluia! Aleluia! Teu Deus importa. Teu Deus importa, teu Deus interessa, teu Deus se atrai através da tua adoração, teu Deus vale, teu Deus conta.
Jesus! Então, Deus não é uma força. Deus não é um espírito que vaga e assusta de noite. Não, não. Teu Deus não é uma flor do campo que se não for regada ela morre. Estou te apresentando quem é a realidade de Deus para você. Aleluia. Teu Deus importa, interessa, vale, conta, está, encontra-se, aleluia, acha-se. E o mais importante, pergunta, o que é mais importante então, Saulo? Teu Deus fica. Ajuda a irmã de laranja a aplaudir aí, irmão. Me dá mais retorno aqui que eu estou com vontade de correr aqui nessa casa. Pode abrir meu retorno aqui, os vasos tudo ali, ó, sonoplasta. Vou mandar um anjo do fogo aí visitar o sonoplasta tudo aí, irmão. Estou tudo calado, Luciana. Que negócio é esse? Dá lugar aí, vaso. Vai, Arthur. Cada glória que tu dá é o casamento que se aproxima. Aleluia. Ele deu glória agora. Meu Deus. Fale comigo, Deus é. E Deus está no nosso meio. Deus é. Deus é. Deus é. Eu existo. E amanhã eu sumo. Desliga o Motorola. Em nome de Jesus. Deus é. Eu estou. E amanhã não estou. Eu vou falando e você vai entrando no nível de revelação de Deus para essa quinta-feira. Deus é. Eu duro, amanhã eu apago. Deus é. Aleluia. Seu carro você controla. Sua roupa rasga. Deus é. Os ícones da história morrem, mas Deus não. Deus é. Entra nessa glória, fale comigo. É o nosso. Deus é o quê? Gente, se você não der glória, você está com um problema de fabricação, pelo amor de Deus. Eu não disse que a cobertura é sua. Eu disse que Deus é nosso. Apóstolo, eu não disse que o carro de última geração é seu. Mas eu disse que Deus é nosso. Você está entendendo que profundidade isso? Eu estou só nesses dois primeiros aqui, ó. Arthur, tem um moço. Deus, desculpa, Deus me usa assim, cara. Não posso. Tem um cara do seu lado aí. Levanta a sua mão, moço. Você é de óculos aí? Levante as duas. Porque eu vi o céu dizendo: estou descendo com a aliança na mão esquerda dele. Eu estou preparando tudo, porque eu sou quem vai patrocinar essa festa de casamento. Diga, meu Deus é. Eu não disse que o iPhone 15 é teu. Mas eu disse que Deus é nosso. Eu não disse que essa doença é sua. Porque ela não é sua. Ela está em você. Mas Deus é. Eu estou falando de pessoalidade. Não é propriedade, é pessoalidade. Ô meu irmão, você sabe melhor do que eu, cara. Pai nosso que estais nos. O que ele é? Ele é o nosso. Vamos, ele é o nosso. E a nossa. De novo, ele é o nosso. E a nossa. Você sabia que refúgio e fortaleza não são as mesmas coisas? Sabia que refúgio e fortaleza não são as mesmas coisas? Sabia ou não sabia? Não são as mesmas coisas.
Eles se parecem, mas não são sinônimos. Refúgio é o lugar que se coloca contra o perigo. Você se esconde para ali se refugiar. Fortaleza não. Quando eu estou em um refúgio, eu estou refugiado. Entra comigo nesse manto, senão eu vou jogar água gelada em você. Se refúgio é lugar de se refugiar, fortaleza é o lugar onde eu me preparo para o ataque. Você tem mão para isso? Pegue na mão do irmão para ele não dormir, por favor. Aperta e brigar com você. Pode apertar, por minha conta tem risco. Aperta a mão dela até ele brigar com você. Pode apertar. Fala, refúgio e fortaleza são diferentes, vaso. Fala, no refúgio você se esconde. Pode falar, no refúgio você se esconde. Na fortaleza você se prepara. Aleluia! Quem está no refúgio não sai. Tem que ficar lá para estar guardado. É ou não é? Estou aqui no refúgio. E quem está na fortaleza? Tá, espera, chama o moço para cá que eu vou, senão eu vou tirar ele da salinha. Se no refúgio eu fico guardado, oi, e a mim, Nova Mutum, na fortaleza eu estou esperando a hora de agir. Aí Deus está dizendo para mim e para você, olhe para mim, eu tenho 2 minutos aqui, olhe para mim por favor. Deus está dizendo, oi, eu sou o teu refúgio. Eu sou o teu refúgio. Você fica em mim um tempo todo e nesse tempo todo você nunca sai porque eu te guardo. Mas também eu sou a tua fortaleza. Anota para não esquecer, isso aqui é chave. Isso aqui é download do céu, que ano que vem eu estou aqui de volta, viu? Cancela o Robortella. Mas também... Ele está dizendo, ó, fica em mim que eu sou o teu refúgio. Mas eu também me apresento como a tua fortaleza. Levanta a mão que eu vou declarar para você. As duas, tá? Porque uma só é pouco. Eu estou te guardando no refúgio. Mas quando eu te colocar na fortaleza, eu te levo para o lugar de volta do ataque, mas você volta mais forte. Eu estou te guardando no refúgio, mas eu também estou te preparando na fortaleza para você voltar mais cheio de glória. Aleluia! Se você entende isso, irmão, você dá um soco no estômago do teu adversário. Aí você entende, se Deus é teu refúgio, olhe para mim, oi, olhe para mim. Se você entende que Deus é teu refúgio, o teu quarto não te alcança mais. O teu quarto não te prende mais. O teu quarto não faz isso. Quem te refugia é o Senhor, não é aquela cama, não é aquele sofá. Não é aquela caverna emocional que você entrou. Quem te refugia é o Senhor, Deus. Essa aqui é vaza, viu? Essa aqui já deu uns 5 glórias aqui. Mas eu vou levar ela para Brasília. Só de ida. Aí ela falou que vai. Então, se o meu quarto não me serve de refúgio, para que ele serve? Só para você dormir. Entende isso, gente? Eu estou sentindo Jesus aqui muito forte. Ah, saiu do Golias e do Davi e veio para a batera. Oi, fale comigo, refúgio. Está aumentando o nível, é assim que eu gosto. Vamos, refúgio. Fortaleza. Aleluia. Para alguns, a droga está servindo como refúgio. Para alguns, a fuga de responsabilidades está servindo como refúgio. Mas eu venho de Brasília, irmão, passando medo na estrada. Tendo meme já preparado para soltar na mídia. Para lhe dar uma palavra de Deus nessa noite.
Ô moço, Teremícia, teu nome vai ser conhecido, diz o Senhor. Vem cá, rápido que eu estou com pressa. Glória a Deus. Na tua mão, porque eu vejo muitos números dentro de você, muitos números, cálculos, teremadiofaz. E o Senhor me diz: eu tirei você de um lugar confortável e fiz você andar pelas águas. Era Deus dizendo: bota o pé. Bota o pé, que quem coloca o chão sou eu. Bota o pé, que quem sustenta a tua vida sou eu. Por que está preocupado? Tira essa preocupação. Eu te falei que ela dá que ele dá inteligência necessária para você administrar, para você ensinar, porque eu vejo ele à frente de muita gente ensinando. Eu vejo um computador, eu vejo uma câmera, eu vejo gente se cadastrando, não sei o que é isso, gente. Eu vejo gente se cadastrando como fosse um curso. E você ensinando o povo: faça assim, que ela é professor. E nessa noite de quinta-feira, 8h28 da noite, o céu está dizendo: prepara, porque eu sopro o nome do moço. Você não, olha para mim, você não precisa de mídia. Você precisa de fogo, de presença. Porque quem tem fogo, irmão, até quem não queria ver, vê. Tu crê? Abre as suas mãos. Porque eu vejo Deus colocando sobre você esse manto de uma autoridade. E tem algumas muralhas na economia, que Deus vai lhe dar com uma habilidade. Porque eu vejo dinheiro mesmo, dinheiro, gráfico. Não sei o que é isso aqui, mãe. Mas nessa noite profética de aniversário, quem está comigo que diga glória a Deus. O céu está dizendo: prepara, desço com você em São Paulo, assina um contrato grande com você naquela terra. Vão te procurar, vão querer saber como é que foi, que programa é esse, não sei o que é, que gráfico é esse, que estudo é esse, que curso é esse. Que Deus está trazendo hoje para você. Olha esse slogan, olha essa marca. Abraça ele aqui, filho. Quem é Eric? Quem é Eric? Eric? Deus me estou dando o nome para o Eric, ó, nome forte. Deus está selando um tempo. Vai ver assim um contrato. Eu sei que é dele. Você tá que chora aí, sei o que é dele, filho. Fica de pé, irmã. Porque eu vejo um diploma na tua mão. Tá? Tem algo diferencial de Deus na sua vida. Tem lugares que são só necessários para a gente começar. A gente termina em outro lugar. Meu Deus. E eu vejo esse carro que sai, pega a estrada e provação. E vai para uma capital. E lá na capital o céu está dizendo: estou selando o teu ministério, mas também a tua vida profissional. Porque tua mãe e teu pai não geraram vocês para serem qualquer um. Eles geraram vocês para serem referências de diferencial nessa terra. Há um vento de mudança que te alcança. Eric, abraça tua irmã, porque Deus está selando essa mudança na vida dela. Quem pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Ó, fala comigo: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Oh glória, diga glória a Deus. Diga: ninguém me tira do lugar de refúgio, porque lá eu me preparo para o lugar do ataque. Ninguém entra no shopping, gasta tudo e sai de lá mais forte. Mulher sai de lá mais feliz, né? Mais forte não, porque ela sabe que em casa o marido vai dizer: estou recebendo aqui, hein? SMS. Ninguém vai na coach, resta, e vai lá e vai dizer: e aí, estou saindo mais forte? Não! Aleluia! Ninguém se esconde no quarto por 3 dias e sai de lá mais forte. Não. Eu preciso falar isso aqui, Lu?
Ele diz: eu sou o socorro bem presente na hora da... Qualquer tipo, olhe para mim, qualquer tipo de socorro humano que é acionado, ele não chega na hora que você precisa, ele demora. Eu não vou aqui entrar nesse mérito de que, Murilo? Dos primeiros socorros do Brasil que demoram a chegar. Não, eu vim aqui com um decreto de Deus, eu vou liberar nessa noite de quinta-feira. Vamos supor que nós estamos num país de primeiro mundo. Barretos. Vamos lá. Mas ainda assim, no país de primeiro mundo, o socorro precisa ser acionado. Meu Deus. Aí o Espírito de Cristo, que te trouxe aqui nessa quinta-feira, tem algumas coisas a explicar a você. Quem está aqui, diga amém. Amém. Fique tranquilo, porque o socorro não precisa ser acionado. O socorro é presente. Não, e ele vai mais longe. Ele fala o que ele é? Bem presente. Meu Deus, eu estou vendo terra. Só que essa palavra aqui, meu amigo, socorro, fala comigo, socorro. Essa palavra aqui, socorro, ela pode também ser substituída pela palavra auxílio. Eita. Há um correspondente na língua bíblica. Você vai conhecer Jesus a partir dessa revelação mais profundo. Há um correspondente na língua bíblica para a palavra socorro. Qual é? Está lá em Gênesis 2:18. Bota para mim, por favor. Bota para mim, que eu estou encerrando aqui agora. Mas eu vou orar pelo menos umas 170 pessoas que estão aqui, mais 1.200. 2:18. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Vamos lá? Se você tem uma esposa que é bem presente, que se preocupa quando você sai, quando você vem, que roupa você usa, você vai entender o que é auxílio bem presente. Amém. Meu Deus. A chegada, Murilo, a chegada da mulher na vida do homem termina com a possibilidade de solidão. É por isso que eu não aceito ninguém crente sozinho, solteiro. Vai ter que casar. Amém. Amém. Adão nunca, olhe para mim, Adão nunca mais ficou sozinho. Nunca mais. Terra. A solidão, meu amigo, extingue, sabe, extingue com a chegada de uma auxiliadora. Eu vou liberar um negócio aqui, apóstolo, pelo amor de Deus, eu estou cheio de Jesus aqui. Amém. Eu vou falar, tem um vento de Deus que sopra nessa casa. Posso falar? Posso falar? Você conhece pessoas que se aproximam de outras pessoas? Deixa eu tentar levar você para esse lugar. Que se aproximam de outras pessoas e que nunca mais essas pessoas ficam sozinhas por causa da presença dessas pessoas. Amém ou não amém? Mas Deus está dizendo, eu sou mais do que isso. Oi, fica daí, vaso. Sou mais do que isso. Todas as vezes que você precisar, eu vou estar presente. Eu vou falar só mais 2 versos e explicar e orar por você. Verso 2, por favor, vá para o verso 2. Toda a igreja lendo no verso 2.
do Salmo 46. Vamos lá? Tem que casar mesmo, tá devagar. Vamos lá, 1, 2, 3, vai! Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Há uma mudança aqui, eu vou mais um verso aqui, para orar por você. Há uma mudança aqui de cenário brusca. Por quê? Porque nesse verso 2, e essas mudanças foram para te livrar, tá? Essas mudanças foram para guardar você. Porque do jeito que estava, não estava funcionando. Deus arranca quem Ele quer. E se for preciso por um tempo, Ele te deixa só. Para zerar alguns processos. Você está entendendo o que Deus está falando? Para zerar alguns processos na sua vida. Elebaraçal e dominácia. Há uma mudança aqui muito grande. No verso 2, o salmista está dizendo: quando os montes que saem e ficam no meio dos mares. Olhe para mim, gente. Pelo amor de Deus. Aqui. Eu quero que você entenda que a nossa vida está sujeita a mudanças repentinas. Aqui, ó. Mudanças avassaladoras. Eu estou pregando para alguém. Mudanças drásticas. Sabe essas mudanças, que coisas que vão para o meio dos mares, que a gente nunca vê isso, não é comum? Sabe aquelas pessoas que não se conhecem e se unem para te destruir? Essas coisas que você nunca vê acontecer? Meu Deus. Olha a mudança aqui no verso 2. Vão para o meio dos mares. Um dia eu estou empregado, outro dia eu estou desempregado. Um dia eu estou casado, outro dia eu estou descasado. Um dia eu estou bem, no outro dia eu estou mal. Essas mudanças. Olhe para mim. Ô Vitória, olhe para mim. Um dia eu tenho saúde, outro dia eu não tenho saúde. Terra. Um dia eu sou teu amigo, posto foto, best friend. Outro dia se apresenta como teu maior inimigo, maior opositor. É mudança drástica ou não é? Olhe para o texto. Um dia você conta com alguém para tudo. Estou contigo, pega na minha mão, vamos lá, estou na tua casa, o que você precisar, eu estou aqui, tal. No outro dia, nem te atende. Passa e não fala. Te bloqueia, que hoje está assim. Eu preciso entregar isso aqui, gente. Oh meu Deus. Um dia você acorda e está com a pessoa amada do lado. No outro dia essa pessoa morre. E aí, como é que você fica? Mudanças drásticas. Mudanças avassaladoras. Mudanças repetidas. Obrigado, Google. Repentinas. Aleluia. E esse cenário, segundo o texto bíblico, a terra se muda e os montes se transportam para o meio dos mares. Enche o teu pulmão e diga: montes. Montes na Bíblia tem sinônimo de quê, Saulo? Segundo a Bíblia, montes tem um sinônimo de extrema solidez. Montes na Bíblia tem um sinônimo de confiança. Os que confiam no Senhor serão como? Solidez, confiança, forte, inabalável. Só que eu vim aqui como profeta de Deus, apóstola, para falar para alguém. Você pensa que acabou? Não acabou. Você pensa que não tem jeito? Ainda tem jeito. Agora é o do jeito de Deus. Tira a tua mão. Tira a tua mão e deixa a mão dele. Que ele vai fazer. Meu Deus do céu. Tem uma presença do Pai aqui. Se você não se alegrar com a palavra dele, desculpa, mas você está morto. Pega na mão de alguém e fala: meu irmão, tem dias.
Fala, tem dias que a gente está forte, a gente está expulsando tudo, até a sogra. Sai da nossa frente, vem, pode vir, tô fogo puro, tô estendendo a mão, né? Tem dia que eu tô assim, irmão, virado no giraia. Mas tem dia que o monte vai para o meio dos mares. Tem gente que estava com a saúde, agora está sem saúde. Eu vou falar o que o pai está me dando aqui. Estava com dinheiro, agora está sem dinheiro. Estava com paz, agora está na guerra. Irmão, você pode ter guerra lá fora. Se a tua casa está em paz, está tudo bem, não é? Mas tem gente que tem guerra lá e guerra cá, dentro de casa. E aí? É o monte que foi para o meio do mar. Tem gente que tem uma capacidade tão grande, mas essa capacidade, apóstolo, foi reduzida pela enfermidade. O monte foi para o meio do mar. Para o meio do mar. Quem quer ouvir um decreto de Deus nessa noite, diga glória a Deus. O salmista, prevendo essa possibilidade, ele diz: ainda que tudo isso aconteça, não temeremos. Bota. Isso. Não temeremos. Murilo, me ajuda aí, Murilo. Estou falando a palavra, estou expondo a Bíblia. Estou apresentando esse Deus para você que pode, que faz, que levanta. Esse Deus que entra no teu casamento e fala assim: Satanás, quem sai é você. Esse Deus que entra na tua saúde e diz: olha, a saúde volta a ter vida de novo. Esse Deus que entra nas tuas finanças e diz: olha, regula aí, se alinha aí, se ajusta aí, não tema. A versão que eu uso é essa: ainda que os montes afundem no coração do mar. Pensa comigo e eu termino agora. Achei que vocês iam falar Tá bom, vou terminar agora, gente. Isso aqui, Yami, né, cara? Yami Nova Mutum é a melhor mesmo, cara. Vou falar. Para os montes se afundarem para o meio do mar, é porque outras coisas já se precipitaram para lá também. Porque se a tua confiança vai, as outras coisas vão também. Se a tua fé vai, as outras coisas vão também. Se a tua força já foi, outras coisas já foram junto também. Quem está entendendo comigo aqui nessa noite? Meu Deus do céu. Então, eu vou acabar no verso 3. Não se preocupa não. Eu estou no verso 2 ainda. O Senhor me deu essa palavra. Eu vim com... Não vou falar giré, não. Vou falar no Power Ranger Black. Melhor, né? O que você acha? Melhor? Tá. Aqui. O salmista está colocando agora esse nível de dificuldade num ponto mais alto. Eu vejo um sopro de Deus na tua casa, moça. E nesse sopro eu vejo Deus trazendo para perto. É sopro de organização. Vou falar igual a vocês. É sopro de organização. Eu vejo uma estaca do inferno que foi colocada lá. Eu vejo uma estaca e uma obra maligna que foi feita contra a tua casa. Mas nessa noite, quem está comigo aqui, diga glória.
Nessa noite de aniversário, nessa noite profética, 8h49 da noite, o Pai me diz: eu estou dando paz novamente para o teu lar. Você crê nisso? Você crê que você vai entrar por aquelas portas de mão dada? Meu Deus! Agradecendo a intervenção, agradecendo o milagre, agradecendo a restauração, agradecendo a união e agradecendo o amor e o contentamento que o Pai está colocando de volta. Quem pode dar glória a Deus nessa noite profética? Ei, ó céu! Aleluia! Se o salmista está, olhe para mim, se o salmista está colocando esse grau de dificuldade do nível mais alto, qualquer doença fica embaixo. Se o salmista está colocando esse grau de dificuldade, apóstolo, no nível alto, qualquer dificuldade fica embaixo. Se o salmista está colocando, Léo, essa dificuldade no grau mais alto, qualquer intempérie da vida fica abaixo. Então o salmista, cheio do Espírito Santo, igual essas mulheres de Deus nessa noite, ele abre a boca. Ele diz: ainda que o inimaginável venha acontecer, ainda que os emblemas de segurança sejam dissolvidos, ainda que o meu recurso não alcance resolver, ainda que todo mundo saia de perto de mim, ainda que as coisas saiam do meu controle, eu levanto a minha mão e digo: eu não temo, eu não temo, eu não temo. Eu fale comigo: eu continuo. Vamos, gente, vamos dar um soco no estômago do teu adversário. Diga: eu continuo acreditando no Deus que é, no Deus que é, no Deus que é. Abre minha voz aqui. Deus é. Verso 3. Eu queria pelo menos umas 5 horas, irmão. Vai ter vigília não? Sexta, sábado não, gente? Eu volto. Oi. Todo mundo, vamos lá no 3. 1, 2, 3, vamos lá? Eu não vou temer. Eu não vou temer. Nós estamos vivendo um tempo, Pastor Murilo, estamos vivendo um tempo onde, como é que eu posso falar para vocês? Tantas pessoas estão sofrendo com doenças psicossomáticas. Meu Deus. E no tempo em um tempo onde a gente fala muito sobre síndrome do pânico, não é? Depressão. Perceba. Olhe para mim, perceba. Quem está comigo diz aleluia. Aleluia. Esse medo não dá conta de nada externo, é interno. Está aqui. Olha o salmo. Eu estou falando que o Pai. Eu vi 2 anjos que entraram aqui. Meu Deus. Deus está levando 2 mulheres para a sala de cirurgia espiritual. Meu Deus. O medo está dentro. O salmista está dizendo: medo, o cenário externo não me assusta. Porque eu sou dominado pela tranquilidade que habita aqui dentro. Você vai perder a briga para Deus, tá? Você vai perder a briga para Deus. Você vai deixar Ele conduzir. Você vai deixar Ele fazer. Você está lá, por favor, dela. Você vai deixar Ele fazer. Porque você foi até hoje e até hoje você viu que não deu certo. Mas quando você perder a briga para Ele, pedir para que Ele assuma, aí o negócio vai começar a fluir. Porque tua guerra não é fora não. Fora você resolve, se dá o grito, se arruma, viaja. A guerra está aqui, ó. É minúcia. Mas nessa noite de quinta profética,
Nessa noite de aniversário, o Pai está dizendo: eu estou colocando uma bandeira de novidade na tua história. Vou falar, conta 18 dias, meu Pai. Conta 18 dias que eu estou descendo na terra com justiça. É o meu príncipe, é a Minácia. E esse anjo está lhe visitando agora, porque essa depressão não vai te consumir. Essa depressão não vai te matar, porque você é uma bomba no inferno. E o Pai me diz: a guerra não é fora, a guerra é dentro. Mas essa guerra está sendo, aleluia, um cenário onde Deus vai se manifestar como juiz na sua causa. Quem quer ir embora, diga eu. Bota um anjo na porta, Jeová, com espada de fogo. Quem sair, faz assim, ó. Eu preciso falar isso aqui e vou encerrar. Estou no verso 3 ainda. Ei, calou o céu. Ô moço, desculpa, mas eu preciso fluir. Esse rapazinho aí que está com a mão assim? Sim. É de pé, profeta? Você é novo aqui, é? É que eu não te conheço? É você não, eu fui lá atrás, tá? Senta aí. Lhe conheço aqui, rapaz, você é corajoso. Vem cá. Rápido que eu estou com pressa para te casar. Eu vejo o Senhor dizendo: no meio da tua casa você é o José. Porque quando você olha assim, você não vê ninguém que conseguiu suportar, que conseguiu crescer, vencer. Essa é a palavra. Conseguiu vencer. Aí Deus me diz: eu te dei uma voz, eu te dei um nível de referência, de relevância, na verdade. Porque Deus me diz: Saulo, eu tirei, essa é a palavra, eu tirei do lado dele quem não fazia parte do tempo que eu queria que ele vivesse. Eu vi relacionamentos que não deram certo porque Deus interviu. Mas eu vejo Deus apresentou a você alguém que faz parte do tempo que Ele quer que você viva. Alguém forte, ousada, com uma intrepidez absurda, e você é o equilíbrio. Meu Deus. Você é o equilíbrio, tá, moço? Não demora não. Para que pedir mais confirmação se o Pai já deu? Para que falar: Senhor, usa? Não! Bota aliança, vaso. Faz como meu amigo vai botar, mês que vem já vai botar aliança lá. Dá a tua mão. Porque o Pai me diz: estou trazendo uma riqueza tão grande sobre ele. Um recurso tão grande que eu vejo semente nas tuas mãos. Sementes. E não é um plantio qualquer, é um plantio frutífero e próspero, mas também um plantio espiritual. Eu vejo você semeando na casa do Pai. Eu vejo Deus te dando projetos para a casa de Deus. Eu vejo você fluindo para as coisas do reino, porque o teu coração está em... Não vou falar enterrado, porque não é enterrado. Está plantado no altar. E quem é plantado no altar, cresce no altar. Ergue a barácia. Levanta a mão e a mim, Nova Mutum. Está descendo um selo de Deus essa noite sobre essa semente. Quem pode aplaudir a Jesus? Eu preciso pregar a Jesus. Bota o verso 4 aí, por favor. Eu falei? O pessoal está entrando já está entrando. Eu estou sentindo o cheiro das águas, vaso. Já está entrando. Meu Deus. Cadê o Tiago? Está aqui não. É de pé, Tiago. Não, corre aqui no altar. Eu disse que ia dar um varão.
Eu disse que ia dar um varão para a casa de vocês. Cuida do menino. Chebra, face, canto, minesse. Eu vejo um instrumento nas tuas mãos. Eu vejo esse instrumento que toca. Eu vejo esse pai dizendo: estou dando habilidade espiritual para ele. Não te querem águas paradas. Águas paradas só dá dengue, dá ou não dá? Deus está movimentando as águas espirituais no teu ministério. Eu vejo uma divisa de fogo, porque você é um obreiro de fogo. Você cresceu no fogo. Deus, eu te trouxe de São Paulo como um propósito para essa terra. E é nessa terra do Mato Grosso que não estava na tua rota, mas estava no meu script, que eu digo: nessa terra e nessa casa. Meu Deus. Quem tem glória para glória? Quem tem glória? Quem tem? Deixa Jesus levar você para essas águas de glória, para essas águas de alegria. Cadê o povo do... Já chegou, o povo foi embora, o povo do amém, o povo do eu creio, o povo do Deus, cadê? Está aqui, ó. Ou já foi embora o povo do assim mesmo, Jeová. Está aqui ou já foi embora? Cadê o filho, né? Quantos filhos? Qual caçula? Meu Deus. Linda igual a mãe, meu Deus. Glória a Deus. Vem cá, príncipe. Aleluia, glória a Deus. Ele veio para selar um tempo nessa sua vida. Tem uma presença linda. Oh, você está sentindo liberdade do Senhor aqui? Aleluia. Show me, nessa. Deus visita o interior de São Paulo. Meu Deus. Vocês são de São Paulo? No interior? Qual lugar do interior? Qual lugar do interior? São Joaquim é praia? É Pérez Barretos? Ah, tá. Achei que era praia. Como é que também começou bom de geografia? Vocês vão quando para São Paulo? Tem previsão? Porque eu vejo Deus usando o Isaac para curar alguém de lá. Alguém da tua casa, moço. Alguém do teu sangue. Quando pegar nos braços, a cura desce. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tem uma presença linda de Jesus aqui. Essa família é sacerdotal, tá? Essa família é diferenciada. Segura ele, porque Deus está derramando uma glória aqui agora. Vem cá, apóstolo, vem cá. Recebe essa unção, recebe esse renovo, recebe esse poder, recebe esse mistério. Há uma presença do Pai. Ele se revela, ele diz: eu sou na tua vida. Quem pode exaltar a presença dele? Quem pode exaltar o poderio dele? Quem pode exaltar a soberania dele? O domínio dele, a glória dele? O Senhor me diz: eu estou dando um inglês, a língua inglesa. Alguém vai receber o inglês, não vai precisar de escola. Quem quer recebe, está descendo aqui. Quem quer recebe.
Começa a dar glória, começa a dar glória, começa a dar glória. Calaxá. Bota a mão na tua mulher e fala para ela: eu vou dar uma viagem a ela. Tá? O Senhor me disse, vai dar uma viagem para ela. Sim. Tchau, reflece, tchau, replos, tchau, quer me, tchau, quer. Saiu dos teus planos, mas não saiu dos meus, diz o Senhor. Você não quer mais, mas quem quer sou eu, diz o Senhor. Vamos, minhas. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Do início? Pode ser do início. As duas mãos, vamos. Minhas lamparinas. É com você e ele, é com você. Olha ele te levando para essas águas de descanso. Acesas. Oh. Só estou esperando o barulho dos teus passos. Diga. Em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você. Você pode morar no lugar impróprio, no lugar inóspito, mas se você tem a presença dele, tudo vale. Oh. Vou abrir pra você entrar. Vai. Eu já coloquei As minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Diga Maranata. Celebre igreja, vem, entra no rio, entra no rio, entra no rio. Entra no rio, rio de glória, o rio de glória. É quinta de glória, é quinta de glória, é quinta de manifestar o que Deus está fazendo na Yami Nova Mutum. As minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Tem fogo, fogo nos olhos. Eu não Imaginava que era lindo. Deus está pegando até o sonoplasta. Olha o câmera ali, ó. Que era lindo assim. Alguém auxilia na câmera aqui, que o cameraman está cheio da glória. Vem, mídia, dá lugar. Casa pode morar aqui. Olha o que Deus está fazendo com as crianças, com as crianças. Tem fogo nos olhos. Não, quem era lindo assim. Recebe glória, recebe presença, recebe poder. Meu noivo, eu abro. A minha casa pode morar aqui. Pode morar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Vamos! Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on. Vamos dançar. Oh, vamos. Fica nessa mesma pegada. Bota pra mim, por favor. O verso 4, eu quero ministrar sobre vocês. Verso 4. O verso 4 do Salmo 46. Toda a igreja, vamos lá? Ó,
Ó, oi. Ai, ai, ai. Que é manchorrécia? Chobre face. Chobre provação. Tem recomeço de Deus, né? Recomeço. Escute, escute. O texto está falando de Jerusalém. O texto está falando de Jerusalém. Oh, meu Deus. A ideia aqui é de um rio. Eu estou olhando para o texto. E esse rio passa pelo lugar do templo. E esse rio geograficamente não existe. Aqui. A tipologia está apontando para a cidade de Deus. Para Jerusalém. Oh, glória. Aí não tem um rio que passe no templo. Não. Okay. Aí eu fico pensando, Deus, eu estou vivendo um momento de crise. Deus, eu estou vivendo um momento de dificuldade. E não tem um rio que passa. Aí o Espírito Santo, olhe para mim, me trouxe aqui, te trouxe aqui para te dizer que há. Levante as mãos. Eu não preciso ver, eu só preciso crer. Eu vou liberando e você vai dizendo eu creio, tá? Há um rio. Há um rio. Há um rio. Você não precisa saber nome, saber dia, saber onde vai ser, saber como vai ser, saber a quantidade, mas ninguém vai estar lá. Não se preocupe, há um rio. Há um, só o Murilo está entendendo. Há um rio. Esse A é isso é bom de português, pastora apóstola Márcia. Esse A é A de haver. É. O que ele, levanta a mão. O que o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, eu estou sentindo Jesus aqui. Ele está falando assim: olha, se na cidade não tem rio, Jesus está me dizendo, há um rio, porque eu sou o teu rio. Eu sou o teu rio. Fecha o corredor, pega na mão de alguém. Fecha o corredor. Não tem saúde, diga tem, tá? Não tem saúde, não tem dinheiro, não tem paz, não tem saída, não tem porta. Por quê? Porque Ele está. E quando Ele está, tudo faz sentido. Quando Ele está, tudo funciona. Quando Ele está, tudo é realizado, porque Ele é. 3 entraram comigo no glória. 3 entraram comigo no glória. Há um rio, há um rio, há um rio. Está todo mundo dizendo, está sozinha. Como é que vai ser agora? Não vai passar dessa fase. Vai ter que voltar para a casa do pai e da mãe, porque não dá conta de pagar a prestação. Deus está dizendo, não vai precisar voltar. Há um rio que provê, a presença dele provê. Eu vou liberar um negócio aqui do céu. Fale comigo. Ele está. Ele é. Pastor, mas há um rio. Esse rio não existe, mas é ele. Não estou entendendo. Eu vim aqui para te explicar. Vamos para a Bíblia? Com a mão dada para o irmão, tá? Jeremias. Capítulo 2, versículo 13. Oh, glória. Bota para mim, por favor. Jeremias 2, 13. O pai está dizendo para o povo: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim. Se não tem rio físico, ele é a fonte de águas vivas. Não, você não vai sair desse aniversário cheio. Você vai sair lotado de Jesus. Não solta a mão dele. Eu fiz isso para ele não ir embora, tá? Segura a mão dele.
Zacarias 1, só para a Bíblia para você, tá? Zacarias 1, o que é que diz Zacarias 1? Diz: eu sou o rio. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 18. Aquele que fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há. O que estão procurando em você? Estão procurando o Espírito, estão procurando Jesus em você. Meu Deus do céu. Fale comigo, eu não posso ter o rio físico, mas eu tenho um pai. Eu tenho um filho. E eu tenho quem? Erga a mão desse irmão agora, eu oro por você. Há uma aliança de Deus renovada sobre a sua história agora. Ei, moço, há uma aliança de Deus que Deus renova com você essa aliança hoje. Tem uma chama que o Pai queima dentro de você. Porque todo o tempo que eu estava pregando, o Senhor me dizia: olhe para ele, Saulo, e veja como eu tenho chamado ele para ter uma experiência e um nível de experiência comigo muito maior e muito mais profundo. Vem cá. Abre o corredor aí. Irmão, nem para desviar você presta. Você sabe disso, né? Glória a Jesus. O Senhor sabe como te laçar. O Senhor sabe como te ter perto. O Senhor sabe como segurar você no altar. Olha para mim, você sabe da investida do inferno é grande. Mas hoje o Pai, 9h15 da noite, horário de Brasília, 10h15. O Pai está me dizendo: eu estou chamando você com fogo de volta. Ah, mas eu já venho, já. Você sabe. Porque Deus me diz, tem o nome dos envolvidos. Mas nessa noite, Ele, que é o rio, está dentro. Olhe para mim. E quando Ele está dentro, não tem espaço para outra coisa. Olha Deus quebrando as pontes. Olha Deus quebrando os acessos. Olha Deus quebrando as facilitações. Porque sobre a tua vida tem um manto de glória, de fogo. E onde tem fogo, raposinha não entra. Nesse abraço do pastor Murilo, o céu está me dizendo: eu estou selando a vida do homem nesse lugar. Vamos cantar com força essa canção? Eu já coloquei, vamos. Dá nota aí. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. quero orar, eu vou encerrar, eu quero orar por você agora. Você que estava distraído com o monte indo para o meio do mar. E aí, como é que vai ser agora? Você que quer receber autorização para voltar a crer, vem para o altar. Para voltar a ter experiência que você tinha, mas perdeu, vem para o altar. Para você voltar a orar como nunca mais você orou. Para você voltar a cantar, a profetizar, a declarar fé, palavra como você nunca declarou.
Vem. Vem porque é noite festiva, mas também é noite de encontro. Pastor Léo, sobe aqui nesse altar. Porque nessa escada que você sobe, Deus está selando um tempo de frutificação na sua vida. Da caladuria sebe narasaio. Eu te levarei para Israel. E lá te darei uma experiência que vai ser determinante para os próximos 10 anos da tua vida. 2024 começa com o selo de Deus, onde habitou a vergonha. O Pai vai viver o tempo 10 anos da dupla honra. Vem! Xarabacando, relebaraco. Vem recuperar o teu prejuízo, vem recuperar o teu prejuízo, vem. A minha casa pode morar aqui, pode morar aqui. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Jesus, envolve a tua igreja nesse rio de vida. Envolve! A minha casa pode morar aqui, É lindo! pode morar aqui. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu amo a minha casa, pode morar aqui. Levanta a sua mão mais alto que você puder. Senhor, toca Miami, Nova Butum, toca nessa mulher. Eu amo a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu amo a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Jesus, a glória de Deus desceu nessa casa. A glória de Deus desceu com força. Esperado, eu amo a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, Eu não imaginava era lindo. lindo assim, Oh, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu amo a minha casa, dá pra mão. morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo. Deus pega o que está embaixo. Deus pega o que está embaixo e coloca de volta na mesa. Pode morar. Não diga não quando Deus não deu a última palavra. Chatacalacelve. A tua perseverança vai fadigar o teu adversário. Abra suas mãos, diga em nome de Jesus. Esse rio habita em mim. Fale, as águas do Senhor fluem através de mim. Diga, eu saio dessa quinta-feira inundado,
cheio, transbordante das águas do Espírito. Olha o que você disse agora. Olha como o Senhor está passando aí. Olha como o Senhor está passando. Olha como o Senhor está passando aí. Olha como o Senhor está passando aí. Olha como Ele ganha território. Olha como o Senhor ganha território novamente. Estava secando esse vaso, né? E Deus nessa noite de quinta-feira, 9h20 da noite, está dizendo: eu estou tomando esse lugar de novo. Eu estou tomando esse lugar de novo. Estou tomando esse lugar de novo. Eu estou tomando. Dominar a cássia da oreprovia. Diga em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Esse rio que alegra a cidade de Deus habita em mim. E eu recebo alegria. 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 Calabaçara. Olha aí. Olha aí. Alegria. Alegria. Alegria do céu. Pai, nós declaramos o Teu rio, Senhor, sobre as nossas vidas, o Teu rio sobre os nossos corações, o Teu rio sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Por onde nós passarmos, ó Pai, a Tua presença vai junto. Por onde nós formos, o Teu Espírito vai junto. O Senhor nos guiará, o Senhor nos conduzirá. O Senhor é a porta, o Senhor é o destino, o Senhor é aquele que vai na frente, o Senhor é aquele que abre caminhos, o Senhor é aquele que remove os obstáculos. Nós vamos em cima de uma palavra, caminhando em cima de uma verdade, crendo que o Teu rio é quem nos conduz, crendo que o Teu rio conduz cada casa, cada família. Deus, o Senhor conhece esses corações, o Senhor conhece essa igreja. Nós declaramos, ó Pai, um povo encharcado desse rio, um povo que flui, um povo que jorra, jorra, um rio que flui do trono do Pai, do trono de Deus. Pai, nós declaramos, Senhor, declaramos o Teu rio sobre nós. Selamos isso nessa noite com um forte aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Vocês estão aqui na frente, podem sentar, por favor. Eu não sei para onde que nós vamos, não sei para que lugar, mas senta aí que eu sei que... Eu sei para onde nós vamos, pastor então, Murilo vai eu sentar não sei de agora, nada. no nome de Jesus. Aleluia, quantos aqui estão cheios do Senhor? Amém. Queridos, que presença maravilhosa de Deus, que glória, que bênção. O rio do Senhor passando em nós e transbordando nas nossas vidas, amém? Aleluia. Mas como nós começamos esse culto, como nós somos gratos ao Senhor, porque nós temos o fôlego de vida, e porque hoje nós comemoramos mais um ano de vida do pastor Murilo. Então nós queremos, não podemos deixar passar esse momento, e nós queremos abençoar a vida dele, honrar a vida dele, através dessa canção que faz muito tempo que a gente não canta aqui nessa igreja, conhecida do pastor Léo, porque ele escreveu essa música, e nós queremos declarar
Gratidão ao Senhor, porque Ele deu o dom da vida, amém? Então, Pastor Murilo, receba essa homenagem da equipe de louvor. E a igreja pode ir ouvindo e cantando conosco, se os meninos colocarem lá no LED, por favor, aí. Se tiver aí, gratidão, amém? Tudo que tenho é teu, Senhor Jesus, pois dependo da tua graça pra viver. A minha vida reflete o teu agir. Vamos levantar as mãos. Por isso eu ergo as minhas mãos pra te adorar, Jesus. Obrigado, meu Senhor, pelo dom da vida, Jesus. Obrigado, meu Jesus, pelo tudo e pelo nada. Em todo tempo eu te louvarei. Em todo tempo eu te louvarei, Jesus. Obrigado, meu Senhor, pelo dom da vida, Jesus. Obrigado, meu Jesus, pelo tudo e pelo nada. Em todo tempo eu te louvarei. Em todo tempo coloque em meus lábios a perfeita gratidão, o louvor que poupa o teu coração. Quero ser o motivo da tua alegria. Quero ser o motivo da tua alegria, Jesus. Jesus, obrigado, meu Senhor, pelo dom da vida, Jesus. Obrigado, meu Jesus, pelo tudo e pelo nada. Em todo tempo eu te louvarei. Em todo tempo Jesus. Obrigado, meu Senhor, pelo dom da vida, Jesus. Obrigado, meu Jesus, pelo tudo e pelo nada. Em todo tempo eu te louvarei. Em todo tempo eu te louvarei. Em todo tempo eu te Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Louvamos a Deus pela sua vida, Pastor Murilo. Muito obrigada por tudo, por ser esse paizão, esse pastor abençoado. E as homenagens não param por aí, amém?
Meu Deus do céu. Não aguento mais, gente. É uma falta de compromisso. É uma falta de espiritualidade. Essa juventude hoje em dia, ninguém quer estudar para ser pastor. Ninguém faz um curso de teologia. Ninguém busca intimidade com Deus. Uma escassez de pastor. Inclusive, estamos sem pastor agora. Mas, Senhor, isso precisa mudar, Deus. Eu não aguento mais, eu fico incomodada. E eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. Espírito Santo, você sempre fala comigo. Me dá uma luz, pinga uma gotinha de criatividade aqui em mim, para eu saber como encontrar um pastor. Eu preciso contratar um pastor. Meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes, gente? Como é que... É simples. Ai, tudo bagunçado, ninguém deixa nada certo. Vamos lá. Vou abrir um processo seletivo para contratar pastor. Sem pastor, ninguém fica mais. Já vou pensar, eu sou boa em ler as pessoas, vou encontrar o candidato perfeito. Agora vai. E tem mais. Já vou fazer entrevista com o microfone, que é para saber se tem presença de palco. Terra! Bora! Boa noite. Boa noite! Tudo bem? Tudo bem? É aqui que tem uma vaga para pastor? Tcharam! É aqui mesmo. Eu sou o candidato perfeito. Uau! Tenho família, sou casado. Isso é importante. Minha filha dança, meu filho sabe tocar. Aleluia. Minha esposa ajuda. E para chamar, a gente faz um churrasquinho, convida, eles vêm para a igreja e pronto. E além disso, que mais? Quais são as outras características Para que o senhor quê? tem? Crente gosta de comer, faz um churrasquinho, vem para a igreja. Pelo amor de Deus, né, meu irmão? Eu sei que a gente gosta de comer, mas só isso que o senhor tem para oferecer? Mas não precisa mais Ai, nada. sai daqui. Não, pelo amor de Deus. Olha, Tá perdendo, hein? Espírito Santo, você me deu a ideia. Você me ajude. Não é possível um trem desse, gente. Olá! Olá! Boa noite! Uma vaga de pastor. Vaga de pastor? Sim. E quais são as características assim de um pastor na sua visão? Eu sou a pessoa ideal para ser pastor. Conte-me mais sobre isso. Falo 4 idiomas. Uau! É. Então fala aí só para eu saber se é verdade mesmo. A paz de Deus está com vocês. La paix, bom dia, Avel. A paz, bom dia, Benino, Legrisla. Jesus Cristo te ama. Mas vem cá. E a língua dos anjos, você fala? A língua não, dos essa aí não estranhos? precisa, não. Oxi! Não precisa, falo 4. Mas a língua dos anjos... Não, pelo amor de Não, Deus, não pastor tem que falar a língua precisa, dos não. anjos. Pastor tem que falar em línguas estranhas. Não precisa. Inclusive, já pega o seu filhinho aí, ensina ele a falar em línguas estranhas também. Sai daqui, vai lá. Deus abençoe. Não é possível um trem desse não, gente. É brincadeira. Oh, Senhor. Oi! Ui! Tudo bom? Tá tudo ótimo. Tô sabendo, um passarinho me contou que aqui tá precisando de um pastor. Você viu? Opa! Quais são as características assim de um pastor na sua visão? Só para eu entender. Influente, boa postura. Boa noite, povo de Deus. Viu só? E além de postura, influência, assim, o que mais você tem para ser pastor? Vamos trazer 50 mil pessoas para cá. Olha aí, como que você vai fazer isso? Me Pela conta. influência, a comunicação. Ah, então nem precisa do Espírito Santo convencer, Pra só você quê? tá bom. A gente tá aqui, ó. Oi, gente de casa. Entendi. Vamos fazer o seguinte, o senhor fica aguardando que qualquer coisa eu entre em contato, tá bom? Olha aí, gente, ó. Tá bom? Tá bom. Deus Obrigado. abençoe. Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Não é possível que esses candidatos estão desse jeito. Oi, Naira.
Ui! Vim ocupar a vaga de pastor. Me arrepiei todinha. Pode fechar o processo seletivo que eu sou o cara. Ah, é? Me Sim. conta, por que você é o cara? Tô Mayra, precisando tanto de um pastor. Eu sou um cara moderno, que vai modernizar essa igreja. Olha. Naira, deixa eu te falar uma coisa. Deixa. Igreja cinza, Naira, que coisa brega. Vamos deixar as paredes tudo preta. Vamos colocar um teto acústico aqui na área. Vamos colocar luzes, deixar tudo brilhando. Vai a ficar igreja parecendo uma baladinha toda e tal. moderna, tudo já vim da mídia. E aí o videozinho. Pá! Entendi. E curso de teologia você já fez? Batizado com o Espírito Santo? Não? Naira, isso é do passado. Tem que ser coisa moderna. Irmão, vai orar, irmão. Vai se converter. Eu entro em contato. Me liga, tá? Eu entro em contato. Vigia, Jesus. Pai, em nome de Jesus, misericórdia de Jesus. Boa noite. Opa, que moça bonita, hein? Boa noite. Prazer, meu nome é Tudo Eric. bem, Eric? Eu vim pra vaga de pastor. Ai, que bom que foi pra vaga de pastor, né? Isso, o que você tava precisando, assim? Quais são as características assim, de um pastor, na sua visão, Eric? Ah, na minha visão, ele precisa ser boa pinta, né? Ser bem apresentável e pensei, ó, sempre no estilo, cabelinho cortado, jovem, solteiro. Imagina eu virar pastor, o tanto de jovem que eu vou influenciar para vir para a igreja. Menina, você tá querendo dizer, né? Pelo seu tom também aí. é sempre bom trazer umas varoas também, né? Para entrar em comunhão com os irmãos. Jesus, nem casado, você não tem com meu filho. Mas é por isso mesmo, porque eu vou influenciar os que são solteiros a vir na igreja também. Entendi. Entendeu? Então, ser solteiro e playboyzinho tá ótimo pra ser pastor. Ter boa presença. Entendi. Isso aí. Entendi. Eu entro em contato, tá, irmão? Então, Deus tá. abençoe Obrigado, a sua vida. Hein? Licença, Naira. Ui! Quanto tempo? Pois é, cara, que saudade de você. Pois é aqui que estão com 2 vagas para pastor. Só uma, na verdade. Não, Preciso de um pastor uma já é urgente. minha, tem que contratar outro. Ai, eu gostei de ver, hein? Homem de atitude. sou a pessoa certa. Deus chama os ousados. Exatamente. É isso aí. Tenho opinião forte. Aham. O devocional tá em dia. Acordo todo dia cedinho para Aleluia. conversar com Deus, orar. Ô, Senhor. Meus pais, eles não ligam muito para essas coisas, não. Mas, sabe de uma coisa? Não tô nem aí pra opinião deles. Ué, como assim? Não tá nem aí pra opinião dos pais? A opinião dos pais é importante. Não, tô nem aí, eu já sou maior de idade. Eu já me Sangue, fogo e poder da cruz. Tem que ter opinião forte. Aham. E é por isso que eu vou ser um bom pastor. Meus fiel aqui, eles não têm que ficar saindo para outras igrejas, não. Conhecendo outros lugares, pregando em outros lugares. Não, tem que ficar aqui. Tesourinha nas asinhas. Exatamente. Entendi. Ô, irmão, vai orando, tá? Quem sabe vai ser você o pastor, né? Pensa com vai carinho, lá, hein? vai lá. Vai se converter, rapaz. Jesus, cadê meu pastor, pai? Preciso tanto de um pastor. Boa noite, chegou o candidato perfeito para essa vaga. Fofão. Arrepiei todinho aqui, velho. Perfeito para essa vaga. Ah, é? Eu me Você visto tá? bem, eu ando num carro bom, eu sou próspero. É, aleluia. Nós vamos trazer O muitos crente tem que ser empresários para próspero. essa igreja, nós vamos Aleluia. encher essa igreja, vamos ter Eita. muito dinheiro. Vamos construir ali no outro Vamos terreno. construir tudo. Vai ser vitória. Amém. Então você tem muito dinheiro aí para Muito abençoar. dinheiro, muito dinheiro. E além do dinheiro, o que mais você tem para ser pastor? Com dinheiro nós podemos fazer tudo. Jesus amado. Só tem dinheiro. Jesus, tem misericórdia. Com dinheiro nós podemos fazer tudo. Pode fazer tudo. Então tá bom, vamos fazer assim. Eu vou pensar aí no caso do seu dinheiro, se dá para fazer tudo, e aí eu entro em contato. Tá bom? Jesus. O que aconteceu com a nossa intimidade, Senhor? Coloquei aqui, ó, trabalhando na tua obra, buscando um pastor para essa igreja, para essa cidade, e o Senhor não me escuta, não me dá atenção. Ô, Pai, em nome de Jesus, me ajuda em... Naira, filha. Quem é você? Sou eu, filha. Eu quem? Não tenhas medo, sou Já tô eu. com medo. O Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que nele existe. O que você quer de mim, Deus? Quero que retire essa placa. O quê? Mas Senhor, estou te ajudando, eu estou trabalhando para o Senhor. Porque para ser pastor,
Ser pastor não é uma função. Então quais são, Deus? É um Fala pra dom. mim. Naira, é um chamado. Você, filha, tem enxergado com os olhos humanos. Você olha para o físico, as competências naturais, a espontaneidade. Mas, Naira, eu enxergo o coração e somente eu conheço o futuro. Deus, então, por favor, me mostra quais são as características de um pastor segundo a tua vontade. Naira, ele tem um coração voltado a servir as pessoas. É escolhido desde o nascimento. Ele é um adorador por excelência. Tem temor e tremor em ministrar a minha palavra. Ele é capaz de abrir mão de seus próprios interesses para servir o reino. Oh, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu formei em 1996. Na verdade, janeiro de 97. Eu comecei a trabalhar já em janeiro, junto com a minha formatura. E eu sempre gostei muito da minha profissão. Sempre me dediquei, estudei bastante, fiz muito curso, viajei, fui atrás. Amo a odontologia. Eu tenho 2 crianças. E alguns dias atrás, eu peguei e semeei todo o meu consultório. Então, oficialmente, para a igreja saber, a partir de hoje, eu não sou dentista e nem tenho mais nada de dentista, queridos. E eu sei que vai ser uma fase da minha vida em que Deus vai cuidar. Naira, ele é um marido e um pai zeloso, dedicado à família. Não é movido pela fama e nem pelo dinheiro. Ele busca ter mais intimidade com Deus. Tem uma boa reputação. Honra os pais. Alegra-se ao ver os filhos espirituais crescendo, seja na vida com Deus ou pessoal. Oh, Senhor, eu entendi como que eu estava tão focada em ver as coisas, as habilidades tão naturais. Eu achei que eu podia te ajudar, Deus, mas eu entendi agora. Filha, eu já escolhi o anjo dessa igreja. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor é tão misericordioso. Eu fico tão focada no meu egoísmo, na minha individualidade, buscando defeito, buscando apontar, buscando julgar. E não percebi o cuidado, o zelo, o carinho que o Senhor tem para comigo, com toda a tua igreja. Nós louvamos a Deus, Senhor, pelo pastor que nós temos, pelo homem honrado que o Senhor colocou para estar diante de nós, nos conduzindo e nos aproximando de Ti, Pai. Nós celebramos a vida dele hoje, Senhor, e nós declaramos, Pai, que caminharemos juntos para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, não só hoje, mas para sempre. Vamos avançar na autoridade do nome de Jesus e debaixo, Senhor, debaixo da unção que o Senhor colocou sobre ele. Assim nós declaramos e oramos. Amém. Parabéns. Muitos anos de vida, parabéns pra você.
Tua história foi escrita para inspirar, cada detalhe da tua vida para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou. Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Mas cada marca em ti deixada te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais, Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais, Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deixa Ele te ensinar. Deixa Ele lapidar a tua estrutura. Deixa Ele trabalhar. E enquanto Ele te molda, de tudo Ele cuida. Deixa Ele te ensinar. Deixa Ele lapidar a tua estrutura. Deixa Ele trabalhar. E enquanto Ele te molda, de tudo Ele cuida. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. É pra você entender. Filho, estou te moldando. Filho, estou te ensinando. Deixa Ele lapidar a tua. Amém, igreja? Quem está sendo edificado nessa noite, dá um glória a Deus. Nesse momento, coloca Mateus 13:3 para mim. A palavra fala assim: e de muitas coisas ele fala essa parábola, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra
era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por 1. Amém? É difícil a gente, eu principalmente, falar do pastor Murilo, pela gratidão que eu tenho no coração pela vida dele, pelo exemplo de pai, pelo exemplo de sacerdote, pelo exemplo de ser líder. Mas eu vim com a tarefa de anunciar algo que ele fez, que foi passado antes, sobre renúncia. A renúncia que ele fez esse ano, entregando para Deus o seu ganha-pão e se destinando somente para a obra, além de trazer uma alegria no coração, traz uma oportunidade para nós. E a palavra de Deus fala que semear em terra fértil, ele produz de 100, 30 vezes mais. E você tem essa oportunidade. Se eu falasse isso para ele, ele não ia deixar, porque eu conheço ele. Mas você tem essa oportunidade de semear numa terra fértil. Ele agora está numa batalha diferente. Deus deu algumas missões, algumas agendas do céu. E nós, como filhos dele, nós temos essa, não vou falar a verdade, essa obrigação. Nós temos essa oportunidade de semear em terra fértil. E quando nós semeamos em terra fértil, é para nós que vem a colheita. Então, você tem essa oportunidade, eu vou colocar no grupo da igreja, de estar semeando na vida do seu líder, do seu pastor, do seu profeta, dessa igreja, o cara que tem uma renúncia grande, que ele vive esse ministério intensamente, com muito amor e muita dedicação. Amém? Terra fértil! Espera aí, pastor, espera aí. Pastor, apóstolo Mauri, apóstola Márcia, Léo, a liderança da igreja, todo mundo aqui em cima, vamos. Encosta mais para cá. Vamos fazer uma roda aqui, ó. Aleluia, aleluia, vocês são maravilhosos, vocês são sensíveis ao momento, vocês são fiéis, vocês alegram a igreja, tem criatividade, tem honra, isso é muito bom, e vocês estão de parabéns também. Agora, abaixa os cartazes, estenda a tua mão para cá, por favor, encostem mais aqui vocês. Vamos fazer uma roda. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nos alegramos em Ti. O Senhor dá a vida, o Senhor tira, o Senhor tem o dom da vida e o Senhor tem dado ao Murilo. Muitos morreram de Covid, Senhor. Todos nós estamos vivos e nós nos alegramos em Ti porque o Senhor nos deu esse privilégio. Te agradecemos, Senhor Deus, por estarmos aqui em festa, em celebração, em júbilo, Senhor, comemorando mais um ano de vida. Te agradecemos porque o Senhor é refúgio e fortaleza, bem presente na vida do Murilo. Te agradecemos porque o rio de água viva
tem passado, Senhor Deus, pela alma, pelo corpo, pelo espírito, e o bom perfume de Cristo tem ficado por onde ele passa. Por isso a nossa alegria, e nós de mãos estendidas abençoadoras, estamos profetizando vida longa, conforme diz o Salmo 91, aos que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam à tua sombra. E é exatamente o caso do pastor Murilo, Senhor. Que a tua bênção, a tua paz, a tua alegria, o sopro do teu Santo Espírito esteja sempre sobre ele. Onde ele entrar, Senhor, que o Senhor chegue primeiro. Que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, derrame copiosas bênçãos sobre ele. Esse é o desejo da tua igreja, Senhor, de mãos abençoadoras. E nós pedimos também que os teus anjos estejam aqui, tuas mãos santas, Senhor, estendidas sobre o pastor Murilo e a sua família. E onde quer que ele passe, Senhor Deus, o Senhor passe junto. Nós, como igreja de Cristo, formada por ti, da qual o Senhor é o verdadeiro pastor, redentor, salvador, nós abençoamos o Murilo, profetizamos vida longa e a paz que excede entendimento que só o Senhor pode dar. E eu, como pai, como o apóstolo, Senhor Deus, dessa igreja, Ministério Resgate, eu declaro, Senhor Deus, vida longa sobre ele, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vida longa. Cadê o Leonardo? Leonardo, vem aqui que você vai dar uma... Você vai terminar e encerrar. Queridos, quero só agradecer, antes do pastor Léo orar. Tem bolo para todo mundo no final. Eita glória. Olha para essa pessoa bonita e fala assim, ainda bem que você ficou. Aqueles que foram embora perderam, tá vendo o bolo? Queridos, mas deixa eu falar algo, eu sou muito grato, sabe? Realmente a Deus, por tudo que Ele tem sido feito, pelas nossas vidas. E quando eu falo da alegria de estar celebrando junto com vocês, Deus sabe. Então eu quero agradecer a todos os envolvidos, queridos. Não sei quando esse povo ensaia, que eu fico aqui na igreja e não vejo onde esse povo ensaia, todas essas coisas. E sabe, o carinho de cada ministério, de cada prof, de cada líder, de todos vocês que têm participado todo esse tempo. Mas mais do que isso, eu fico muito feliz porque eu sei que hoje Deus bradou no coração de muitos. Eu sei que tem um rio que tem jorrado desse altar e vai tocar em você para o resto da tua vida, amém? Lembrando, queridos, que amanhã começamos nosso encontro às 19 horas, vamos estar aqui, vai ser poderoso, domingo vai ter um culto. Estenda a tua mão assim, em posição de receber. Eu quero profetizar uma bênção na tua vida, na tua história, em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos te louvar e engrandecer o teu santo nome por essa noite tão especial, tão profética, Pai. Nós cremos que realmente existe um rio que alegra a cidade de Deus. Obrigado porque esse rio passa por este lugar, Deus, porque nós sentimos um ambiente de alegria, de gozo, de paz, Pai. Existe tudo isso porque o Senhor, o grande eu sou, está neste lugar, Pai. Muito obrigado pela tua presença aqui, Pai, por cada pessoa que o Senhor trouxe nessa quinta-feira. Obrigado pela vida do meu irmão, Pai, por mais um ano de vida. Obrigado por tudo que ele representa no reino espiritual, no corpo de Cristo e nessa igreja. Então, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Mas Deus, não vem ninguém ao Senhor que saia de mãos abanando. Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar em cada mão que está estendida aqui, Deus, a tua provisão, Pai. Mais do que isso, a tua alegria, Pai, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que todos saiam daqui com o coração repleto de
paz, de alegria, de gozo, de estar na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, encha o coração de cada um, Pai. Tire toda angústia, toda depressão, toda amargura de espírito, arranca dos corações agora, Pai. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Amém. E você que está com fome, fala assim: eu quero bolo, anda logo. Ô pastor, agora nós podemos sentar, vamos esperar aqui, e a equipe que vai te ajudar lá. Então quem vai ajudar a pastora ali atrás, eu não sei, e nós vamos ficar conversando. Ô glória.